noite, bem-vindas a essa live Casal, Litígio, Separação e Alienação Parental. Antes da gente dar início a ela, vou passar a palavra para a Rosane Porto, que é a presidente da ATF, que vai passar alguns recados e falar um pouquinho da ATF 25 anos. Obrigada, Cecília. Então, hoje é uma alegria enorme estar aqui, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês. A gente tem feito um trabalho maravilhoso nesses 25 anos com essa equipe que recicla, mas continua sempre firme e forte. Bom, esta live é uma live da Associação Terapia de Família do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, a gente precisa apresentar a ATF, filiada à ABRATEF. A ATF é uma entidade civil sem fins lucrativos e que tem por objetivo congregar terapeutas de família. E a gente, esse último ano, devido à pandemia, estamos fazendo muitas atividades online, principalmente lives, encontros. A ATF se dedicou a fazer uma série de lives, e essa é a sexta de uma série de 8 lives, que nós estamos falando de privilégios. Nós vamos ter no final do mês de outubro, no dia 22 de outubro, um evento com Emerson Razeira, que é da Universidade de Uberlândia, um constitucionista social, que vai falar sobre terapia política e privilégios, né? E vamos ter no final do ano Jimmy Combs, que vem do Taos Institute, falar também sobre privilégio. Então, nós orientamos as nossas lives todas para falar desse tema no sentido de ajudar os terapeutas de família a pensar nas lentes que usamos quando estamos no consultório, nos preconceitos, nas minorias e naqueles preconceitos que são transparentes, né? Então, essa é a sexta da série de 8 lives, nós vamos ter uma agora no dia 5, tá bem? Essa é a oitava, né? Não, essa é a sexta, vamos ter 8. Não é isso, Vera? Isso. Tá certo. Vera, nossa diretora de comunicação, ela é muito mais informada desses detalhes do que nós. Bom, a ATF tem se dedicado a muitos programas de atenção social, que eu acho importante comunicar a vocês, porque é um trabalho que estamos fazendo com a sociedade, no atendimento social e também no atendimento emergencial, gratuito, que a gente está oferecendo um programa muito especial para o período de pandemia. Temos também alguns programas de atenção aos nossos associados, como Cuidando de Nós, que a gente tem uma atenção específica para esse período de pandemia, de dar uma atenção a como cada um está vivendo isso, né? Temos agora os Desafios da Clínica, que também são estudos de casos clínicos desafiadores, todos para os nossos associados. Então, esse período de pandemia trouxe, assim, um fervor e uma alegria para a ATF. Estamos adorando esse monte de atividades que estamos fazendo. Queria agradecer muito a toda essa equipe maravilhosa que temos aqui, um trabalho conjunto muito bom. E hoje estamos aqui com Cecília coordenando essa live, com Eva Bruckner e Fernanda Machado, que vai ser, com certeza, muito boa. Sucesso, vamos lá. Bom, então nós estamos... Obrigada a você, Rosa. Bem, nós estamos aqui, então, para essa live. Eu sou Maria Cecília Velucchi Dias Batista, estou nesse biênio como vice-presidente da Associação de Terapia Familiar, e nós temos a honra e o privilégio de estar recebendo aqui uma colega nossa e uma convidada que não é da associação, mas que vai estar aqui abrilhantando e podendo trazer uma contribuição da área jurídica para esse assunto de alienação parental tão complexo, né? Hoje, esse ano, completamos 10 anos dessa lei, né? Acredito que vocês vão estar falando sobre isso, e essa lei, né, que está há 10 anos, veio com certeza para poder auxiliar as crianças e os adolescentes a terem esses direitos regulamentados, né, de ter a convivência com os pais, mesmo após de uma separação, difícil quase sempre, né? Acredito eu que quase sempre a alienação venha de um litígio, né? Tanto que o nome da atividade da nossa live inclui a questão litígio, né? Então, essa lei há 10 anos, porém ela está meio sendo contestada aí por alguns grupos, né? Acho que a Fernanda ou a Eva deverão falar,
né, que tem grupos que acham que está sendo mal aplicada, ou coisas do gênero. Então, acho que vamos ter uma noite muito importante, essa hora seguinte, onde a gente vai poder estar vendo tudo isso e toda essa complicação dessa temática. Fernanda Machado Moreira, ela é advogada, ela graduou-se em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, ela é advogada e sócia do escritório Dauro Schettino e trabalhou já com outros advogados da área de família, Paulo Lins e Silva e Alex Pires. Ela estagiou, uma coisa bastante interessante, ela fez mestrado em Direito Comparado da Família em Paris, então nos traz esse olhar também internacional, porque ela estagiou na Conferência de Haia, de Direito Internacional Privado na Holanda, onde trabalhou com adoção, e ela é membro do IBDFAM, né, do Instituto Brasileiro de Direitos da Família, e, portanto, especializadíssima no direito da família, né, que há quase 15 anos ela trabalha com essas questões da vara da família. Eu estive conversando com as duas palestrantes e apresentadoras, e nós concordamos que seria interessante, primeiro, elas darem um panorama sobre a visão dela sobre essa questão. Então, nós vamos dar a palavra primeiro a Fernanda, que vai ter uns 15 minutos de fala, depois Eva complementa seu ponto de vista sobre o assunto, e aí nós vamos, então, para as perguntas. Nós solicitamos que vocês façam as perguntas pelo chat, na medida em que forem tendo as dúvidas do que as apresentadoras estão trazendo, que vocês escrevam no chat, que a Bia, que é nossa colega e da área de comunicação da ATF, vai estar pegando e depois formulando, nós vamos formular para vocês, tá bom? Então, vou dar a palavra primeiro para a Fernanda, que eu queria, então, se você quiser complementar alguma coisa da sua apresentação, esteja à vontade, e, por favor, suas impressões iniciais sobre o tema. Olha, Cecília, veja só, complementar mais um quê? Falou até bastante, muito obrigada. E dar boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer imensamente pelo convite, na pessoa justamente da Cecília, que me apresentou, talvez até mais em detalhes do que seria necessário. Enfim, como ela bem colocou, existe uma lei que dispõe sobre a alienação parental, a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, portanto, fez há um mês atrás, 10 anos. Mas, por outro lado, em 2018, começou a tramitar no Congresso Nacional o projeto de lei número 498, que visa justamente a revogar essa lei. E por essas e muitas outras razões que nós vamos discutir hoje, esse tema é, ao mesmo tempo, muito, muito relevante e muito, muito atual. Então, nós temos aqui uma live, né, uma conversa, cujo tema é casal, litígio, separação e alienação parental. Bom, embora a estrela da noite seja alienação parental, não tem como eu deixar de conceituar minimamente o que é um casal, o que é um litígio e o que é uma separação, antes de adentrar, né, o tema principal. Eu adoro um dicionário, tá, gente? Eu acho que são pontos de partida excelentes que, às vezes, as definições curtas nos trazem. E é interessante notar que uma das definições oficiais da palavra casal, nos dicionários português brasileiro, é par de pessoas que têm relação amorosa. E, diante dessa palavra-chave par, eu destaco que, hoje em dia, esse casal pode ser heteroafetivo, homoafetivo, seus membros podem ser cisgêneros, transgêneros, podem ser casados no papel, como se diz, podem viver em união estável, juntados, formal, informalmente. Enfim, nós temos uma miríade de combinações possíveis, mas para os fins do que a gente vai tratar hoje, até pelo pouco tempo que a gente tem, eu vou tentar focar no casal que, independentemente de ser casado no civil ou viver em união estável, é um casal heteroafetivo e cisgênero, ou seja, os clássicos pai e mãe, que, pelo menos por enquanto, ainda são a maioria no nosso dia a dia forense e possivelmente também nos consultórios dos psicólogos. Passando, então, ao que é um litígio, eu sou advogada, então aqui é claro que a gente vai falar de demandas judiciais, mas a definição oficial dessa palavra fala em contenda e em conflito de interesses, que também é um ponto de partida interessante para a nossa reflexão. Como a Cecília bem colocou, a alienação parental, 99% das vezes, ela vai acontecer justamente após a separação de um casal, ou seja, após um divórcio ou uma dissolução de união estável.
E não apenas uma separação pura e simples, mas uma separação que ocorre de forma litigiosa, ou seja, com um conflito subjacente que o casal não conseguiu resolver em bom termo. Mas é bem verdade, já lanço aqui uma pequena provocação, que eu incluiria nesse 1% que ficou faltando uma alienação parental que acontece durante o próprio relacionamento do casal parental. Isso também acontece e, obviamente, isso repercute de forma direta na dinâmica que esse casal parental vai ter no possível futuro evento da separação. Mas o que é, então, a alienação parental, que é a nossa protagonista? Vou de novo para as definições. Uma das definições da palavra alienar, que se enquadra exatamente na nossa hipótese, é tornar desunido ou separado, afastar, separar, isolar. Já a palavra parental, no nosso caso, diz respeito ao que é relativo a pai e mãe. Lembrando que, para fins da nossa conversa hoje, para simplificação, eu estou trabalhando com a ideia de casais heteroafetivos e cisgênero. Agora, essas simples definições estanques de alienação e parental, elas não dão conta, na conjugação com a lei, do que seria juridicamente alienação parental. A gente pode apenas entender, no primeiro momento, que alguém está alienando um pai ou uma mãe com relação a um filho. O foco da palavra parental, então, seria na vítima da alienação, que é o pai ou a mãe de uma criança, mas não necessariamente o autor da alienação. Essa é uma sutileza importante. A lei da alienação parental é uma lei curta, são apenas 11 artigos, e 2 deles foram vetados, o que nos deixa com 9. Um desses vetos, que particularmente eu lamento, mirou no artigo 9º, que previa que as partes poderiam utilizar a mediação para a solução do litígio, antes ou no curso do processo judicial. E o argumento para esse veto foi que o direito da criança à convivência familiar é um direito indisponível, e isso não seria compatível com os mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos. Vale lembrar que essa lei é de 2010 e 5 anos depois a gente teve um novo Código de Processo Civil que foi exatamente de encontro a essa ideia e prestigia barbaramente a mediação e as soluções, né, consensuais de conflitos, sobretudo no capítulo que dedicou às ações de família. O outro veto que houve na lei na época, eu diria que é um pouco mais polêmico, conforme for a gente pode discutir isso mais tarde, e ele mirou no artigo 10, que alterava um dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente e trazia uma sanção de natureza penal, uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos para aquele que apresentasse relato falso à autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público, cujo teor desse relato pudesse ensejar restrição à convivência de uma criança com um de seus genitores. Ou seja, um falso relato com o claro intuito de alienar um genitor em relação ao seu filho. Como o artigo 11 é aquele artigo clássico que diz que a data da lei entra em vigor, tal, e no caso a lei de alienação foi na própria data da publicação, então entrou em vigor ainda em agosto de 2010, na prática a lei conta com apenas 8 artigos. Não tem uma linha no Estatuto da Criança e do Adolescente sobre alienação parental, nem no Código Civil, nem muito menos na Constituição. Apenas no Código de Processo Civil, que eu acabei de mencionar, nesse capítulo que é especialmente dedicado às ações de família, o artigo 699 estabelece que, quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. Esse artigo, na minha prática, eu vejo ele um pouco esvaziado na medida em que eu percebo a maioria esmagadora dos juízes não gostando de ouvir diretamente menores, independentemente de ter acompanhamento especializado, profissional ou não. O que normalmente acontece é que a equipe técnica do tribunal, que tem lá os assistentes sociais, os psicólogos, é que ouvem a criança, confeccionam o laudo e o juiz se baseia exclusivamente nesse laudo. É claro, depoimento pessoal dos genitores, né, que são maiores de idade, adultos, etc., para formar o seu convencimento, mas é muito raro os juízes ouvirem diretamente as crianças. Eles normalmente ouvem quando é mais assim, mais adolescente, e mesmo assim com muita ressalva. Tem juiz que diz assim, não ouço menor, ponto. Não importa a idade, não tem conhecimento, não tem capacidade para aferir se está mentindo, se está falando a verdade, se vem uma emoção, de onde ela vem. Eu confio na equipe técnica e é nela que eu me lastreio, o que leva à importância, né, desse diálogo que a gente está tendo aqui entre direito e psicologia em matérias tão sensíveis, né, dessa natureza.
Então, feito esse preâmbulo, eu diria que chegou o momento de a gente lançar um olhar mais percussiente sobre a lei em si. E aí eu sinto decepcionar, mas a lei de alienação parental, na verdade, ela não define de forma direta o que é alienação parental propriamente dita, ou que se chamaria síndrome de alienação parental, mas sim o que se considera ato de alienação parental. Ou seja, que prática nociva alguém pode adotar para interferir de maneira prejudicial sobre a formação psicológica de uma criança, com o objetivo de fazer com que essa criança ou esse adolescente rejeite, em algum grau, um dos seus genitores. E essa rejeição, para usar um termo aqui bem abrangente, é que seria a alienação parental em si mesma, ou seja, o resultado concreto da prática reiterada de atos de alienação parental, fazendo com que a mãe ou o pai, alvo dessa prática, seja alienado ou alienada da vida e da psique do seu filho. Nesse sentido, o artigo 2º da lei é fundamental para a melhor compreensão de como isso se opera. Ele diz no seu caput: considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie, né, a criança ou adolescente, repudie genitor, ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este genitor. Então, vejam que claramente a vítima da alienação parental, pelo texto da lei, como a gente falou, seria somente o pai ou a mãe de uma criança. No entanto, o autor da alienação parental pode ser não apenas o pai ou a mãe, mas também avós ou aqueles que tenham a criança sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. E o objetivo qual é? Fazer com que a criança repudie o genitor-alvo ou vítima, ou causar prejuízo à manutenção, ou mesmo ao estabelecimento de vínculos com este genitor-alvo ou vítima. E aí, dentro disso, o que a gente tem? Mas só existem formas de alienação parental que estão previstas na lei de alienação parental? A gente não vê mais nada na nossa experiência profissional? Então, a gente entra nessa questão, né? Quem é que pode praticar alienação parental? Apenas essas pessoas que estão elencadas na lei? Somente os pais, uns contra os outros, em relação aos filhos comuns? Ou será que os filhos também podem praticar alienação uns contra os outros em relação aos seus pais comuns? Uma pessoa pode praticar alienação parental contra outra pessoa, ou ela pode praticar essa alienação em desfavor de si própria? Isso tem uma gama de situações muito, muito grande que uma lei de 8 artigos não contempla, né? Nem tem como contemplar. Então, dentro desses exemplos que eu mencionei, a gente tem o que a gente vem chamando, né, de alienação parental reversa ou alienação contra idosos, e a gente está chegando a um conceito mais amplo de alienação familiar e não simplesmente alienação parental. E aí a gente tem o Estatuto do Idoso, que a gente emprega eventualmente de maneira analógica, mas ele não dá conta, né, de descrever esse fenômeno, nem prever medidas específicas para, né, afastar essa prática. Não sei se a Cecília quer falar alguma coisa. Fernanda, eu estava pensando como que pode ser minimizado essa questão da lei da alienação parental na medida em que ela é tão frágil, tão pouco clara, né? Porque você disse que pode entrar tantas outras coisas, né? Eu fiquei, como que pode minimizar isso? Refazer essa lei? Qual é a visão jurídica disso? Pois é, sobre esse tema específico da alienação parental, que a gente chama reversa contra o idoso, existe até projeto de lei em tramitação. Eu confesso que eu não conheço ele detidamente, mas é uma coisa que vem aumentando de maneira muito, muito drástica, né? Questões, disputas patrimoniais no seio da família, pessoas idosas, nós estamos cada vez mais longevos, as pessoas com dificuldades mentais, etc. E aí um filho que tem irmãos daquele pai, daquela mãe, isola aquele genitor idoso completamente dos demais e manipula para fazer testamento, fazer doação, dar senha de banco, enfim, não dá mais acesso, ninguém consegue telefonar, saber como está a saúde. É uma coisa muito séria que vem acontecendo cada vez mais e não tem uma previsão expressa na lei sobre essa questão. Agora, a lei prevê uma série de formas exemplificativas do que seriam esses atos de alienação parental e prevê sanções. Apenas ela, a princípio, ela é restrita
há alienações que signifiquem uma alienação do pai em relação ao filho. E ela não contempla necessariamente essa situação inversa e nem questões mais sutis, que era outra que eu ia entrar, como a autoalienação, né? E a alienação no curso do casamento, que eu tangenciei lá no início. Né? Então, você pode, eu passando, a propósito disso, eu vou passar para essas formas exemplificativas, que aí vai ficar bem fácil assim, de visualizar como é que é o mecanismo, né? Os exemplos que a lei dá. Parágrafo único do artigo 2º, exemplo 1, que o juiz, que é um rol exemplificativo, e o próprio juiz pode constatar outras formas que não estão aqui expressas, diretamente ou através do auxílio da perícia, mais uma vez aí a importância do psicólogo. Um exemplo, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade. Isso acontece direto na constância dos casamentos. Casal em crise, já meio que chutaram o pau da barraca, aí brigam na frente da criança, e a mãe diz, seu pai é um não sei o quê. E a criança claramente vê isso, sofre com isso, já começa, às vezes, no momento anterior à separação, muitas vezes. Aí o segundo item, por exemplo, dificultar o exercício da autoridade parental. Isso também acontece muito na constância do casamento, aquela situação, o genitor manda a criança fazer alguma coisa, genitora na mesma hora dá uma contraordem, desautoriza o genitor de maneira ostensiva, ao invés de procurar conversar em separado e demonstrar para a criança que os pais estão consonantes nas questões que a envolvem, seja para dar um castigo, seja para dar um prêmio, para o que for, né? Um outro exemplo, dificultar contato de criança ou adolescente com o genitor. Clássico, período de convivência do outro genitor. O genitor que está sem a criança quer falar, está dormindo, está estudando, está brincando, não quer falar agora, está comendo. E aquele momento propício para falar não chega nunca. Ou então, assim, olha, escancarado. Olha, como a rotina da criança é assim, 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 um dia tem natação, um dia tem futsal. Olha, domingo de manhã você fala, tá? Olha, é uma loucura, isso acontece demais, e a lei prevê essas hipóteses. Outro exemplo, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Por exemplo, tem lá um acordo de guarda, convivência, ou mesmo uma sentença judicial, né, que veio de cima para baixo, dizendo que o pai pode ficar com a criança no Dia dos Pais, que é uma coisa que parece óbvia, mas não especifica o horário, se é o final de semana inteiro ou se é só o domingo, falta algumas sutilezas. Quanto mais o casal é complicado, mais a gente tenta detalhar, né, como advogados, para justamente minimizar os potenciais focos de problema, que é o que acontece, não tem nada regulamentado, ok, aí o pai chega no sábado, olha, vou buscar o fulano na sua casa às 9 da manhã, a mãe, não, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, você pode buscar às 3. Aí vai o pai para o plantão judiciário para conseguir um liminar, para pegar a criança às 9, o oficial de justiça bate na porta da casa da mãe às 9 para cumprir o mandado, a mãe não está, não atende telefone, não atende interfone, não atende nada, resultado, a criança só é entregue às 3 da tarde, o pai fica mais irado do que ele já estava e isso contamina todas as decisões sobre a vida da criança, escolha da escola, divisão de tempo, tudo possível e imaginário, né? Omitir informações relevantes sobre a vida da criança, demais. E aí, aquele exemplo mais grave que eu mencionei do veto, apresentar a falsa denúncia. A lei, de uma certa forma, faz uma progressão entre coisas menos danosas e coisas mais danosas. Tanto quando ela descreve os exemplos, quanto ela descreve as sanções. Então, tem apresentar a falsa denúncia, mudar domicílio sem justificativa, apenas para dificultar a convivência, etc. e tal. E aí o que acontece? O juiz, ele ao constatar, né, porque no primeiro momento são trazidos a ele indícios de atos de alienação parental. Se esses indícios são fortes, ele deve, a lei diz que ele tomará com urgência medidas provisórias necessárias para preservar a integridade psicológica da criança e para assegurar uma convivência mínima com o genitor alienado. E aí, num segundo momento, depois da perícia psicológica ou biopsicossocial, que o artigo 5º diz que o juiz vai fazer se necessário, mas na prática ele faz, graças a Deus, 99% das vezes, esse laudo pericial ele é apresentado, ele não é tão detalhado quanto seria ideal pela lei, nem os profissionais que fazem são necessariamente tão capacitados especificamente para esse tipo de problema, então os laudos não vêm sempre tão robustos quanto deveriam, e eu acabo particularmente, em casos que eu reputo mais sensíveis, recrutando um psicólogo da minha confiança para funcionar como assistente técnico. Eva já fez isso algumas vezes, entre outros. E aí, depois dessa perícia toda, quando se caracteriza, de fato,
o ato de alienação, aí vem as sanções possíveis, que o juiz poderá estabelecer de forma cumulativa ou não, em função da gravidade do caso. Aí a lei, no artigo 6º, também faz uma espécie de escalonamento. O juiz pode declarar, por A mais B, declaro a ocorrência de alienação parental. E ele faz como se fosse uma advertência para o alienador, que pode ser numa audiência especial, por escrito. Tem toda uma discussão sobre essa questão da audiência especial, mas, enfim, o tempo aqui não permite a gente ir muito longe. Ele pode ampliar o regime de convivência em favor do genitor alienado, que na maior parte das vezes é o genitor que tem mais tempo, que tem mais ferramentas, mais armas, eu diria, para criar essa situação. Então, o juiz vai e amplia a convivência do outro. Ele pode estipular multa em pecúnia para o alienador, pode impor um acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, e aí isso às vezes gera outra ordem de problemas, que eu já conversei com psicólogos sobre isso, da dificuldade ética e prática de conduzir um tratamento psicológico que está sendo imposto por um juiz, de cima para baixo, que as partes não cooperam, tem toda uma questão aí que deriva disso. Ele pode determinar a alteração da guarda, a inversão da guarda, determinar que a residência fixa passe a ser efetivamente do genitor alienado, e declarar até mesmo a suspensão da autoridade parental, que eu diria que é o mais extremo de todos, que é quase um primo do que acontece na adoção, só que na adoção, no caso, é em caráter definitivo. O pai biológico perde o poder familiar completamente em prol, né, dos adotantes. E a guarda vai ser sempre atribuída de maneira preferencial ao genitor que claramente viabiliza a boa convivência do filho com o outro genitor, ao invés do contrário. A colocação era, então, o psicólogo ou psicólogo de família auxilia nessa parte quando você precisa de perícia ou quando você precisa que interfira numa mediação, não é isso? Essa é a relação jurídica que você tem com o psicólogo. Olha, eu não diria numa sessão de mediação propriamente dita, né? No sentido da mediação judiciária, porque existe a mediação no âmbito judicial, mas normalmente nessa mediação participam apenas os mediadores do tribunal e os advogados das partes, ou possivelmente até as partes sozinhas. Mas na maior parte das vezes os advogados acabam preferindo participar, o cliente fica mais seguro dessa forma. Aí tem advogados, colegas que infelizmente são belicosíssimos e mais atrapalham do que ajudam, outros têm um pouco mais de noção, só intervêm na medida do estritamente necessário. Isso varia muito, mas mais comumente a questão do psicólogo é realmente nessa questão da perícia, de esclarecer o que efetivamente está acontecendo e trazer maiores luzes sobre o que acontece, não apenas às vezes para o juiz, mas para o próprio advogado que representa uma parte e outra parte. Eu sempre digo, o meu cliente, acima de qualquer outra coisa, é a criança, não é o genitor que eu represento. Se eu percebo que o meu cliente está, às vezes de maneira até inconsciente, entrando numa prática que não é adequada, eu sou a primeira a dizer. Eu já tive situação, por exemplo, assim, trabalhinho de escola da criança que mora com a mãe num estado e o pai está num outro estado. Aí tem o trabalho da escola, mostra a sua família, criança de, 8 anos. Aí a mãe que está com a criança tem lá a foto dela com a criança, com o novo marido, com o meio irmãozinho, nananã. E não tem foto nenhuma do seu pai aqui. Ah, não tem problema, a gente cola aqui a foto, aí do lado você faz um desenho de lápis, está tudo certo. Às vezes, essa mãe, nesse caso específico que eu estou descrevendo, ela não tinha intenção de prejudicar o pai de alguma forma. Mas quando o pai soube que isso aconteceu, ficou muito do contrariado e eu consigo entender, porque é uma coisa muito sutil, muito velada, e que está dizendo, olha, a família que importa é a da mãe. A do pai pode ser um desenho a lápis, a da mãe é uma foto toda colorida. Então, o que você vai dizer para essa mãe? Olha, da próxima vez, se não tem foto do pai, bota o filho então para desenhar todo mundo. Que pelo menos fica uma coisa equilibrada. Agora, são pequenas coisas que vão criando um quadro que às vezes a pessoa faz de forma até inconsciente e que pode ser muito nocivo. Então, o psicólogo, ele auxilia no processo, ele auxilia numa possível terapia familiar que corre em paralelo ao processo, ele auxilia na terapia individual dos genitores, sem prejuízo de uma terapia familiar conduzida por um terceiro, ele auxilia como assistente técnico nessas perícias. Olha, assim, acho que a mensagem principal dessa conversa, a gente depois pode se estender, porque a lei vai ser revogada, não vai ser revogada, mas acho que a mensagem principal dessa live com a advocacia e a psicologia é de que esses campos são absolutamente integrados. Você vê uma criança em sofrimento,
você tem que fazer o seu melhor. Eu, no que o direito me permite, e o psicólogo que estiver me auxiliando, o psicólogo do juízo, naquilo que ele tem a competência, para minorar esse sofrimento. A litigância, quanto mais, ela é terrível, tanto das partes quanto do advogado. A gente tem que passar uma mensagem, já que a gente está falando de separação e litígio, do não litígio, né, do alívio do sofrimento. E o psicólogo nisso é absolutamente fundamental. Então, vamos aproveitar para ouvir agora a Eva, nossa associada já antiga, Eva Bruckner. Ela é fonoaudióloga, com ênfase em problemas de comunicação, psicóloga especializada em terapia sistêmica de família e casal, mediadora de casais e de família em situações de conflito, perita do juízo e assistente de perícias em questões de divórcio litigioso. Eva, a Fernanda aí levantou um monte de questões e colocou a relação da psicologia e do psicólogo para auxiliar toda essa questão da alienação parental. Agradecendo a Vera por enquanto, né, Fernanda, porque nós vamos falar mais um pouco nas perguntas. Então, agora vamos ouvir a Eva nessa diferença, né? A Fernanda levantou sobre alienação parental e ato de alienação parental, e colocou também sobre, ela usou um termo de... um outro termo que me pareceu mais até, a Eva deve me esclarecer toda essa parte de diferenciações. Eva, síndrome de alienação parental. Ela usou o termo síndrome de alienação parental. Então, o que é isso tudo, Eva? Olha, eu digo que eu sou psicóloga honorária, viu? Eu posso ter usado a palavra síndrome de maneira totalmente atécnica, agora o bastão está com as ilustres senhoras. Não mais comigo. Eva, libera o seu microfone, por favor. Já liberei. Bom, boa noite a todos e a todas. Queria agradecer o convite de estar aqui nesse momento realmente muito honroso para mim. Mas assim que a Vera me ligou e disse: vamos fazer uma live sobre alienação? Eu disse, vamos. E foi desligar o telefone e eu me fiz a seguinte pergunta: o que eu vou falar de alienação? Como é que eu fui aceitar isso? E aí eu comecei a pensar numa retrospectiva de como foi que nós chegamos aqui nesse ponto. Acho que vale a pena falar no psicólogo em 2 níveis nesse tema de alienação. Tá? Eu me lembrei, quando eu desliguei o telefone, que lá no ano 2000, no ano de 2000, eu tinha aprendido uma nova língua. O mundo se abriu para mim quando eu fiz a formação de terapia de família sistêmica lá no ITF, onde eu tive os melhores professores que eu poderia ter naquela época, e ali eu aprendi uma nova língua. Ao mesmo tempo, eu fiz o curso de mediação, que foi uma nova língua que enriqueceu a língua sistêmica. E aí, dentro do ITF, nós começamos a fazer um trabalho de voluntário e atendíamos pessoas que estavam necessitando terapia por excesso de briga do casal. O judiciário mandava para o ITF, nós fazíamos um trabalho de grupos de ex-casais, pessoas que não tinham condições de pagar psicólogos e nenhuma ajuda, e nesse grupo de ex-casais, mas que tinham litígio continuado e com muito sofrimento, pela primeira vez eu comecei a escutar o que é o sofrimento que um litígio traz para ex-pai, ex-mãe e filhos. Então, esse trabalho foi um trabalho muito fértil, porque nós começamos a perceber que bastava uma boa escuta para um, uma boa escuta para outro. Eram casais que estavam em litígio.
E essa boa escuta para um e essa boa escuta tinha um efeito mágico. O litígio ia se transformando em vamos escutar o que ele diz e vamos escutar. Então, nós tivemos muito sucesso em diminuir o efeito do litígio, em diminuir a hostilidade e em diminuir aquela coisa insuflada, com todo respeito a Fernanda, representando todos os advogados e judiciário, que é uma das especialidades de incrementar litígio. O judiciário incrementa o litígio, eu acho isso importante. Alguns advogados muito desavisados aumentam o litígio, e aí entra o psicólogo, que tem como função acalmar os advogados e acalmar o judiciário sempre que possível. E foi assim que eu entendi que eu faria um trabalho preventivo em relação aos filhos desses litígios e resolvi fazer o curso de perita do judiciário para ajudar, dentro dos laudos, a fazer exatamente a mesma coisa que fazíamos no grupo de voluntários, diminuir a intensidade do litígio, diminuir a intensidade da briga, e a surpresa estavam quase todos desejosos de ter um intervalo daquela briga, estavam quase todos numa briga de querer um ofender ao outro, isso convidado pelo nosso contexto cultural de litígio. Então, na medida em que eu fazia a perícia para o juiz, eu trazia sempre uma ideia de vamos olhar para a criança, mas não aquele olhar, com todo respeito ao judiciário, não o olhar que o ECA, com todo respeito ao ECA, propõe, que são palavras, e palavras no papel cabem todas, mas na experiência do sofrimento da criança, ouvir pai, ouvir mãe, e trazer uma nova forma de lidar com aquilo, uma nova linguagem, uma nova abordagem, era exatamente a colaboração de que um psicólogo sistêmico poderia auxiliar no sofrimento e prevenção de sofrimento infantil. Isso colocado me leva ao seguinte, ainda dentro dessa perspectiva de psicólogo a serviço do trabalho da alienação parental. A Fernanda trouxe um quadro completíssimo, mas eu queria comentar com vocês que, em 2008, ainda dentro desse grupo, eu comecei a ter acesso a alguns pais, homens, que estavam se juntando, revoltados, porque a guarda, geralmente, era naquela época, não era compartilhada, era uma guarda para a mãe, e os pais não tinham acesso, eles começaram a fazer um grupo de pais que queriam ser ouvidos, e o passo seguinte, eu até sugiro que quem puder veja o documentário A Morte Inventada. Esse documentário, ele nasceu de uma demanda de pais do gênero masculino, que estavam ali simplesmente se sentindo alienados, como a gente brincou um pouco, o alien, o estranho, o que dá medo, aquele que é para ser evitado. E esse grupo de pais conseguiu fazer um barulho tão grande naquela época, que aí veio o filme A Morte Inventada, e, coincidentemente, eu não sei se tem a ver ou não, começou a ter a lei da alienação, né? E, mais tarde, inclusive, a questão da criminalização. Ou seja, a morte inventada significa a morte
do genitor indesejável pelo outro genitor. E aí a gente entra na questão da síndrome, Cecília, que é o seguinte: o Richard Gardner, que era um psiquiatra americano, em 1980, 80 e pouco, ele começou a descrever uma série de sintomas de crianças que passavam por essa questão de litígio entre os pais. Isso não vigora até hoje com o nome, por exemplo, de síndrome, porque é um conjunto de comportamentos que a criança apresenta, mas não entrou no DSM, então não foi considerado transtorno. Mas até hoje, essa síndrome, no sentido de reunião de sintomas, ela é encontrada em muitas crianças que sofrem de... elas são objeto da alienação, crianças e adolescentes. Só para ilustrar um pouquinho, para ficar menos teórico, a primeira pessoa que me impactou foi uma paciente que eu recebi há muito tempo atrás. Ela estava devastada, porque ela tinha perdido, por acaso, na contramão da história, a guarda das duas filhas. E ela tinha perdido a guarda das duas filhas simplesmente porque ela ousou não querer mais ficar casada. E como ela tinha uma dependência financeira, o que é que o genitor, e dessa vez aconselhado por um advogado de família, fez? Enforca ela financeiramente, que ela vai ter que te entregar as crianças. A tentação dessa mãe foi tamanha que eu comecei a juntar os pontos. Então, um litígio, uma má orientação, o incremento cultural desse litígio estaria a serviço de uma briga de poder. Retaliação. Mas por uma briga de poder chamado amor pelos filhos. E esse chamado amor pelos filhos destrói os filhos. Esse é um efeito tóxico, né, Eva? É um efeito tóxico da alienação parental, né? Para tentar só um pouquinho definir o que acontece com uma criança que sofre dessa síndrome, que não é chamada de síndrome corretamente, mas e que ela padece é quando existe um litígio, existe um trabalho de alienação, tornar o outro um alien, um estranho, um morto, um desnecessário, e aqui na base disso são sérias dificuldades emocionais de um dos genitores que faz da criança o objeto de ataque. Uma das características que se percebe no consultório, quando somos procuradas por famílias que têm crianças em sofrimento, é que uma criança, ela quando sai da casa de um e vai fazer a visitação na casa do outro, ela vai totalmente estressada. É como se nós tivéssemos que sair de um país para entrar em outro país, com uma outra língua, uma outra cultura, uma outra regra de convivência, e que tem sempre o risco de que quando você vai, você pode não voltar, ou não voltar sendo amado. Então, existe um pacto de altamente tóxico. Então, essa saída de uma casa e a volta... Teve um caso também que me impactou muito, que era um dos genitores, quando pegava também as filhas para levar para casa, eram filhas pequenas, elas tinham que passar num shopping, tirar a roupa toda da casa do genitor, porque não podia entrar na casa dessa pessoa vestir roupa do genitor, né? Então, tinham que tirar a roupa, entravam no shopping, tirava a roupa, botava a roupa do outro país, ou seja, do outro genitor, e na volta tinham que ir para o shopping, tirar a roupa, devolver a roupa para botar outra roupa
para entrar na outra casa. Agora, nós, como psicólogas, não precisamos de muito para imaginar o estresse que isso representa. Nesse filme, a Morte Inventada, nesse documentário, é muito comovente nós ouvirmos o depoimento de filhos já adultos, de filhos já crescidos, e é muito comovente se ouvir um depoimento que diz assim: eu achava que a minha mãe estava me protegendo daquele ser chamado meu pai. E foi preciso eu crescer e conhecer. Tem uma história que é um depoimento que é assim: eu tive que esperar até 18 anos para não deixar a minha mãe triste comigo, para ir falar com meu pai. Quando eu cheguei para falar com meu pai, fui à cidade do meu pai, que não parava de me procurar até os 15 anos, quando ele desistiu, e quando eu cheguei lá, eu soube que ele tinha morrido. Então, essas coisas assim. E aí, quando eu soube que o meu pai tinha morrido, eu nunca mais falei com a minha mãe, porque eu a culpei. E essa coisa vai se retroalimentando. Então, o que é que a alienação parental tem a ver conosco, como terapeutas sistêmicas, de família e de casal? Existe o trabalho de psicólogo do judiciário, que é necessário a gente ter uma atenção imensa, e, de novo, me desculpem as pessoas do judiciário, os advogados, não são todos, mas alguns realmente procuram um perito psicológico para confirmar o que o cliente deles quer ganhar na justiça. Então, muitos psicólogos dão laudos, pareceres, para confirmar, não por questões, vamos dizer, não corretas, mas porque simplesmente não conseguem ter uma visão mais sistêmica do judiciário e disso que é a alienação parental. Então, desse aspecto, eu acho que a gente tem que estar muito atento ao que querem da gente lá no judiciário. O que querem da gente. Querem, como disse a Fernanda, que um olhar psicológico do que está acontecendo é uma coisa. Isso nós poderíamos fazer ouvindo a todos, ouvindo a um, ouvindo a outro, talvez ouvindo a criança, mas simplesmente dando subsídios para os advogados e para o judiciário, e evitando tomar partido, evitando atender ao que o cliente deseja, porque muitas vezes nós podemos estar participando ingenuamente do aumento e do incremento dessa alienação, sem querer. Por outro lado, e aí eu acho que tem a ver com a nossa conversa para a gente ampliar, que é exatamente como nós, terapeutas de família e terapeutas de casal, podemos desenvolver uma escuta para litígio. Como disse a Fernanda, também importante, é que muitas vezes a morte inventada, ela acontece com o casal na mesma casa. Então, é muito importante quando seu pai disse isso, bobagem, pode ir. A sua mãe não sabe o que diz. E isso nós recebemos no consultório com crianças e adolescentes como pacientes identificados totalmente disfuncionais. Então, nós podemos, talvez, no meu entendimento ficou claro que essa live tem como, talvez, um auxílio enorme para pensarmos juntos a respeito do litígio, da linguagem do litígio, da cultura do litígio. Hoje em dia, por incrível que pareça, diferente do que foi algum tempo atrás, o gênero, os pais homens, têm olha a palavra que eu usei, os filhos das mães. Eu tive conhecimento, ultimamente, de 3 casos. Um caso, a justiça, o advogado do pai, conseguiu tirar os 3 filhos da guarda da mãe, que era compartilhada, alegando
por exemplo, que a mãe estava muito feliz namorando uma pessoa e que essa pessoa fumava maconha, e tanto foi escrito de maneira tal que ela conseguiu, com perícia judicial, ficar completamente sem acesso aos filhos e visitação acompanhada. A mãe de 3 filhos. Uma outra, e que isso tem acontecido muito atualmente, uma outra mãe, porque era absolutamente alienada dentro de casa, desqualificada, desrespeitada pelo pai, ajudando os filhos a desrespeitar essa mãe, esse pai conseguiu, por conta de dar a ela o diagnóstico, e aí algum psicólogo deu esse diagnóstico para algum advogado deste pai, de que essa mãe sofria de bipolaridade. Eu nunca vi alguém, por ser bipolar, não poder ficar com os filhos. Eva, aí é para Eva ou para Fernanda, mas tem também muito homens que são alienados, né, pelas mães também, sim, né? Eu já tive 2 casos que acompanhei de alguma forma e que os 2 tiveram o preconceito do juiz da vara, né, defender que era a mulher que tinha que ter o direito, né, de uma criança de 3 anos. Esse moço lutou contra a alienação parental até a criança estar fazendo os 12 anos, que foi quando ela foi chamada para participar. Mas dos 3 que ele se separou, aos 12, fez mediação, fizeram de tudo. Mas havia um preconceito do juiz de que era a mãe que tinha que ficar com os filhos. Isso deve existir também, né? Olha, se me permitir rapidinho, porque falou de juiz e embargador, opa! Olha, principalmente no 2º grau, né, que é o nível de apelação, são desembargadores, ou seja, julgadores que têm aí no mínimo 50 e poucos anos, no máximo 70. Entre os embargadores homens, é engraçado, porque a gente já pensa, não, mas é homem, então vai ter um corporativismo de homens, o desembargador vai ficar pelo pai. Os embargadores homens falam, não, o filho tem que ficar com a mãe. O desembargador homem fala isso direto. Juiz em 1º grau, que tende a ser um pouco mais jovem, apesar de que isso não é bem verdade, porque a magistratura de família, no caso, está entre os últimos níveis da carreira da magistratura antes de se virar desembargador. Então, é bem verdade que muitas vezes a idade do juiz de família titular não é tão distante da idade do desembargador. Mas, por alguma razão, eu vejo muito desembargador dizer isso, e digo também por uma razão. Isso varia um pouco entre as cidades brasileiras, né? Bem heterogêneo, mas no Rio de Janeiro especificamente, a gente não tem uma justiça especializada em família em 2º grau. A gente tem em 1º grau, juiz, que é aquele que tem contato direto com as partes, com os laudos e etc. O desembargador só vê um monte de papel e advogado sustentando na tribuna, né? E no 2º grau, não existe no Rio de Janeiro, pelo menos, câmaras de família. Existem as câmaras cíveis, que vão lidar com ação de despejo, juizado, rescisão de contrato, tudo possível imaginário, e aí no meio disso tudo pinta uma guarda, pinta uma alienação, pinta um divórcio. Então, às vezes, esses embargadores são egressos de várias de família e têm uma sensibilidade um pouco maior. Às vezes, quase não. E aí vem uma coisa mais do senso comum, uma coisa meio intuitiva, que nem sempre funciona. E aí vem coisas assim, não, filho tem que ficar com a mãe, filho de 3 anos, fica com a mãe. E assim, ainda amamenta, tem alguma, né? Em que medida o pai se distingue da mãe? Em tese, só no ponto de vista do aleitamento, e mesmo assim só até a página 2. Depois disso, em tese, os 2 podem ter essa aptidão. Aí você tem que ver se esse casal já foi um casal. Eu já tive litígios terríveis de casais que tiveram filho, se conheceram assim no one night stand. No Rio Cenário, saíram uma vez, mal se conheciam, puf, filho. E litígio terrível, por terem valores muito diferentes, visões de mundo muito diferentes. Então, você vê, esse casal já foi casado, ele tem uma história, não tem uma história, tem uma visão de mundo muito diferente, já tem filhos de relações anteriores, não tem. Ou se já estavam juntos, se separaram com um filho com 1 ano, com 3 anos, com 10 anos, tudo isso interfere muito e demanda uma sensibilidade bárbara de todos os envolvidos, e aí vou mais uma vez enaltecer a importância do psicólogo, porque também tem uma coisa que acontece muito. Tem cliente que mente para advogado.
E aí eu não vou defender os advogados, não, tá? Porque tem uns que sabem que mentem e vão embora. Eu já peguei processo de botarem farinha de trigo em pis e tirar foto com cartão de crédito do lado para dizer que a mãe usava cocaína e que nem ela falou, e tirar os filhos da mãe. Já vi isso e o advogado sabia que não tinha cocaína nenhuma e encampou. Como a Eva comentou, papel aceita qualquer coisa, basta alguém se dispor a escrever e a tirar uma foto, né? Agora, tem cliente que de fato mente para o advogado, e o advogado nem sempre tem a argúcia para sentir o que está acontecendo ali, e às vezes o psicólogo pode ajudar não só a gente entender a situação da criança, como a gente mesmo entender a situação daquela parte, o que está acontecendo aqui. Se eu percebo que um cliente está mentindo para mim, eu saio na mesma hora. Não tem condições, mas isso acontece, é terrível. Então, a Eva quer dar uma complementação e termina a sua fala. Desculpe se eu interrompi. Não, imagina, falei muito já. É só para pegar esse exemplo, que eu acho que é o que vai valer a pena a gente pensar assim, o que faz um cliente mentir para o seu próprio advogado? O que está na base dessa mentira? É uma disputa de poder para aniquilar o outro, que normalmente, isso é lugar comum, é por conta de uma separação não resolvida dentro daquela pessoa. Então, é importante a gente deixar claro que a alienação parental, na grande maioria das vezes, é um convite cultural a se fazer uma esgrima moral, uma esgrima emocional. Quem é que vai honrar a própria tristeza, a própria frustração? Então, nós temos, na nossa cultura, um litígio convidado, ainda mais nos dias de hoje, e aí, quando um cliente mente para o advogado, mas se ele procura um psicólogo do judiciário, seja um psicólogo que foi procurado sempre a escuta é fundamental, porque é o tal negócio. O litígio acaba com aquela criança que é chamada a protegida pela família, a protegida pelo judiciário, e, no entanto, ela é o objeto da barganha, ela é o objeto da disputa, ela é o objeto da destruição do outro. E só para terminar, um dos grandes medos, eu acho que vocês lembram daquela madrasta Nardoni, que jogou pela janela, que deixou cair, né? Esse medo persegue muitas mães quando os pais começam a ter uma nova mulher. É a síndrome da Nardoni. Eu não quero que o meu filho... Então, você pensa, ela tem razão, ela... Pode falar, Fernanda, complementa. Diga, Fernanda. Não, eu só sinalizei que eu estou aguardando, mas conclui, por favor, que me veio algo aqui fantástico. Olha, deixa eu falar para vocês que tem algumas perguntas. Eu não sei se vocês querem deixar para complementando as ideias a partir das perguntas. Estou só porque tem perguntas aqui no chat. Por mim pode ser. Eu acho que muita coisa a gente vai falar. Olha, tem uma pergunta interessante, que é pelos atos de difamação que vocês já colocaram e atos de manipulação, quando a criança não quer ir de jeito nenhum para a casa de um dos genitores em convivência compartilhada, se isso então se aciona a justiça e obriga-se uma criança a ir mesmo nessa crise? Ficou clara a pergunta? Você fala, eu falo. Então, assim, eu acho que essa resposta pode ser rápida do ponto de vista jurídico, tem uma conduta, e do ponto de vista psicológico, talvez a conduta não combine com o aspecto jurídico. Eu acho que a Fernanda podia rapidamente dizer vamos dizer que essa pessoa a quem o filho não quer visitar, procure seu advogado. Liga para o advogado e diz, meu filho não quer vir me visitar. E aí, Fernanda, o que o advogado diz? Então, eu digo o seguinte, vamos lá.
Vou tentar ser breve, que eu sei que eu sou um pouquinho prolixa, às vezes eu me empolgo. Então, se existe uma decisão, se existe uma decisão judicial que determina que a convivência vai acontecer de uma certa forma, existe um risco muito grande de o genitor que está com a criança que não quer ir dizer para o outro, olha, não está querendo ir. E o outro não dá a menor bola e usar os meios legais que existem para executar esta decisão. Ou seja, obrigar a cumprir na marra, na prática. E aí tem aquelas coisas terríveis, dieta oficial de justiça, com polícia, criança berrando, puxa para um lado, puxa para o outro. Tem essas coisas pavorosas que acontecem mais até em casos de sequestro internacional de criança do que propriamente em guarda doméstica. Mas assim, para evitar esse caos, o que eu normalmente faço? Então, você tem um psicólogo que você pode conversar e explicar o que o seu filho está dizendo para ver o que pode estar por trás dessa recusa em ir. Aí você vai apurar que às vezes o pai está, por exemplo, obrigando muito a criança a comer, sei lá, num certo horário. Quando está com o pai fica, você tem que comer agora, tem que comer. O pai, não tô com fome, não sei o que, não, mas tem que comer o prato inteiro, senão não sei o que. E aí a criança vem e fala, aí a mãe fala com o filho, você não se diverte lá? Ah, sim, isso não é legal a casa do papai? Então por que você não quer ir? Aí fica assim, e aí a gente fuçando, descobriu que era isso. Aí conversa com o pai, olha só, acho que a sua abordagem na hora das refeições, falando assim, criança de 5 anos, tá? Não tá muito legal. Se você, de repente, puder conversar com o psicólogo e usar uma outra abordagem na hora da refeição, talvez isso facilite. É um exemplo. Agora, deixa para Eva. Então, quer dizer, nesse caso, a criança chora que ela não quer ir de jeito nenhum, com certeza, aqui tem uma questão para o psicólogo. O que me chama a atenção é que, quando o litígio está instaurado através desses convites todos, disputa de poder, uma criança passa de uma casa para outra, dentro daquele desenho que eu falei, de um país para outro, sempre traindo um dos dois. Essa situação sindrômica de uma criança que ela está sempre em uma situação de traição, se ela é leal a um, se ela não chora para ir para a casa do outro, ela está sendo desleal para essa pessoa que ela vai muito feliz, então ela não pode ir muito feliz. Então, o que se faz numa hora dessa? Eu acho que se nós formos procuradas nos nossos consultórios, vale a pena nós termos uma escuta e as perguntas, aquelas perguntas que dão chance deles falarem do que está acontecendo de outra maneira, que foi a primeira experiência que eu contei. Porque, na verdade, o litígio cansa os componentes que estão em litígio. Eles só não conseguem, na grande maioria das vezes, sair desse imbróglio. Então, nós, psicólogos, podemos ajudá-los a sair desse imbróglio. Não precisam ficar melhores amigos, mas num caso como esse, vem cá, por que o nosso filho não está... O nosso filho, porque nós não somos mais um casal conjugal, mas nós seremos, até a 7ª geração, nossos tataranetos serão da nossa... sermos um casal parental. Seremos casal parental para sempre. E essa ideia de casal parental, ela é muito mais tranquilizadora para as partes do que essa ideia de que eu vou me vingar através do meu filho porque você está feliz e eu ainda não. Alguma coisa que é fora, se alguém não fez a pergunta, acho que vale a pena a gente falar de falsas memórias e da gente falar de inocular determinadas questões de abuso sexual que têm sido absolutamente comuns. O abuso sexual, a denúncia de abuso sexual tem sido uma das causas mais comuns de acabar com o outro lado. Porque tem a Lei Maria da Penha, que aí o abusador não consegue chegar perto da pessoa, do outro genitor, e nem do filho. E essa questão do abuso sexual talvez seja do excesso a origem dessa tentativa de revisão da criminalização dessa lei de alienação, porque é um abuso do uso de abuso sexual. Se alguém não perguntou, acho que vale a pena falar sobre isso.
Isso. Deixa eu só falar, nós estamos com o tempo estourado, mas ainda temos umas duas perguntas que eu acho que valeria a pena, eu vou falar e vocês veem. É possível convivência alternada e guarda compartilhada em um ambiente de litígio, onde nem com mediação conseguiu-se evoluir? É possível isso? Isso seria bom para a criança? Fernanda? Tá bom. Olha, isso aí é uma complicação atroz. Até eu vi aqui, acabei vendo um pouco no chat outras perguntas também sobre, no Sul dá uma guarda mais para a mãe, no Rio está começando a ter mais guarda compartilhada. Vou tentar em 2 segundos explicar que guarda compartilhada não é sinônimo de divisão de tempo igual. É uma coisa que se confunde demais. Guarda compartilhada é exercício conjunto da autoridade parental, diz respeito à tomada de decisões, diz respeito a uma participação ativa na vida do filho, na escolha de uma escola, de um tratamento de saúde, de uma formação religiosa, se vai ser no futebol, natação, balé ou jazz, enfim. Não tem a ver com uma divisão idêntica de tempo. Agora, pressupõe um convívio minimamente equilibrado, porque se o outro não conhecer bem a vida do filho, não vai ter nem como participar em decisão de coisa alguma, né? O que eu mencionei en passant, que ainda se dá muito para a mãe, é mais a guarda física, ou seja, a referência principal de residência, a pessoa que está ali na gestão da vida, que paga os boletos, que vê se a roupa está passada, se tem arroz, sabe essa coisa? Isso é que ainda culturalmente é muito ainda da mãe. E aí, nesse sentido, eu confesso que eu me perdi da pergunta. Se existe litígio, a pergunta é, se existe litígio, vale a pena mandar a criança ficar com um? Lembrei. Ou na alienação ou na parte de compartilhada, né? Pois é, agora que eu lembrei do gancho. Então, essa questão da residência é que ainda tem muito esse simbólico, né? De a residência ser da mãe, de a referência da guarda física ser da mãe, sem prejuízo de uma guarda jurídica compartilhada, que é esse conceito um pouco mais abstrato. E o que acontece? Embora a lei de alienação parental esteja aí desde 2010 e tenha um projeto querendo mudar, tenha discussões sobre isso que a gente acabou nem aprofundando tanto assim, mas a parte da guarda compartilhada do Código Civil já foi retalhada algumas vezes, desde que o Código Civil entrou em vigor em 2003. E a lei expressa, se não houver consenso, o juiz vai aplicar a guarda compartilhada. E aí, a ideia é que, assim, vocês são adultos, maiores de idade, dependentes, vacinados, resolvam. Vai chegar para o juiz, eu quero o Santo Agostinho, ele quer o Santo Inácio. Resolvam. Não sou eu, juiz, que vou decidir por você qual vai ser a escola do seu filho, se o seu filho vai fazer natação ou futsal. Aí, de novo, psicólogos ajudam nessa comunicação, ajudam a entender o background de cada genitor, o que tem por trás de cada um, que é educação montessoriana, o outro quer escola católica, o outro quer não sei o quê. Essas pessoas têm que ser capazes de se comunicar. O espírito por trás é esse. Elas têm que ser capazes de uma forma ou de outra. Não vamos botar o judiciário para resolver a escola de criança. Mais ou menos essa ideia. Ok. Quer complementar alguma coisa, Eva? Não, eu só queria falar sobre, se não tiver uma última pergunta para terminar... Vocês vão ter ainda... Tem algum, eu posso passar, e vocês, se quiserem, depois... Eu só não queria deixar passar a questão do abuso sexual, que tem sido muito comum e contundente como uma arma que só vem incrementar o litígio. Então, para a gente, enquanto Você dizer que o pai está abusando do filho ou entre os dois? Então, normalmente, na nossa cultura, tem sido mais comum o pai ser denunciado como abusador sexual da criança. E também a família, por exemplo, a avó da parte paterna, denunciada como abusadora, ou seja, normalmente a crítica que se faz é a mãe está se relacionando com um abusador. Então, o padrasto é o abusador, enquanto que o pai é o próprio abusador, e coisas assim do arco da velha, vale a pena a gente estar muito atento, porque essa questão feminina, essa questão do lugar da fala da mulher, tem trazido também no seu bojo, com toda a razão,
mas várias questões que se confundem entre é abuso, não é abuso, e aí eu acho que a gente tem que estar muito atento. Abuso sobre a criança. Não estamos falando agora de agressão o outro ex-cônjuge, mas sobre a criança. E crianças que são capazes de repetir exatamente o que um dos pais querem que repita. Papai fez o quê? Botou o dedo na minha pepeca. Isso tem sido cada vez mais comum. E, para terminar, e chocantemente, eu recebi uma pessoa que chegou com uma criança, um menininho que estava com o testículo roxo. Você olhou a vivo para mim? Relato do testículo roxo que a mãe trouxe. Até que chegar aqui em casa eu tenho que botar. E que foi para corpo de delito, o testículo estava roxo, o pediatra viu que o testículo estava roxo, e essa mãe entrou com uma denúncia dizendo que a avó, que era uma pedófila, fez sexo oral no neto de 3 anos. E, na verdade, ele prendeu o testículo no escorrega. Mas, até descobrir isso, realmente não sobrou pedra sobre pedra para a vida dessa criança. Então, eu não queria deixar de trazer o quão dramático isso, que tom dramático isso pode chegar. Eu acho que dá para a gente pensar, não concluir, mas pensar muita coisa. Eu queria que vocês tivessem 2 minutinhos. Primeiro, dizer que vocês estão sendo muito elogiadas no chat, todo mundo falando da brilhante apresentação das duas. Quero agradecer de antemão a participação e a exposição tão brilhante de vocês, e queria deixar 1 minutinho de espaço para vocês se despedirem do grupo que aqui esteve. Nós tivemos 74 participantes, um número excelente, mantemos 72 até pós-hora, né? Estamos a 21 horas e 15 minutos. Chegamos a 76, Cici. 76? Eu vi 74, obrigada, Vera. Então, eu queria que vocês tivessem 2 minutinhos para se despedirem e agradecer bastante a participação. Posso falar antes da Fernanda? Pode, antes que ela ocupe o teu espaço. Não, é que eu queria agradecer a Fernanda. Que legal. Gente. E eu queria dizer que a Fernanda é uma das advogadas, vamos dizer, de prática de família, muito cuidadosa com tudo que estávamos falando. Eu acho que ela é muito criteriosa e é um convite para os advogados, de um modo geral, poderem se inspirar nessa coisa, ter a prática colaborativa, que a Lívia e a Mônica falaram na última live, que foi maravilhosa e que evita realmente chegar a esse ponto. E queria agradecer a vocês, porque eu acho que esse tema nos diz respeito. E nos diz respeito porque quanto mais pudermos apurar a nossa escuta, quanto menos intoxicadas, porque essas coisas que a gente falou, a gente tem que saber, mas a gente também tem que esquecer quando estiver ouvindo, é uma sugestão que eu pratico, quando estiver ouvindo um litígio. Então, a gente sabe e a gente esquece para ouvir o que cada litigante, o que cada família traz como a pessoa que está sofrendo como uma criança. Então, eu queria agradecer a oportunidade, inclusive, de ir, enquanto falando, lembrando e pensando, e eu concluiria agradecendo a vocês, dizendo que esse tema, para mim, ficou em aberto. Obrigada a vocês. Fernanda, seu pai esteve aqui presente cumprimentando-a. Eu vi, chat. Ai, meu Deus. Ué, muito bonito, Bonitinho ele. Ele é defensor público. E tem alguns defensores públicos que estão com viés cada vez mais interdisciplinar, psicologia, direito. Tem uns 2 ou 3 que eu conheço que se graduaram em psicologia depois da faculdade, fazem um trabalho muito bacana. Então, foi parte tietagem, parte interesse profissional também. Então, obviamente, não tem como agradecer mais, né? E minha mãe também. Ai, gente, socorro.
Minha mãe também está no chat. Oh, my God. Então, vou tentar ser breve aqui, sei que a gente já estourou o tempo. Queria, obviamente, agradecer muito também, né, a atenção de todas, as palavras da Eva. Né? Eu não tenho uma capacitação específica em práticas colaborativas, em mediação, mas eu sou muito simpática a esses métodos. Eu acho que a não litigância entre os advogados é uma coisa muito importante. É muito difícil advogar contra o advogado desleal, que pega tratativas de acordo prévias e coloca no processo judicial dizendo, olha, ela já aceitou tal coisa, agora ela não quer mais. É terrível quando a gente se depara com esse tipo de coisa. Dificulta muito a resolução do processo e a resolução do litígio subjacente, que, na verdade, é o que realmente interessa, né? E como a gente acabou falando muito pouco da questão da revogação da lei de alienação parental, basicamente esse projeto, só falando muito, muito rapidamente, ele está ligado à CPI dos maus tratos, que está tramitando no Senado, e a ementa do projeto, sempre tem uma ementa, que justifica o motivo pelo qual se queria revogar a lei, é porque considera que a lei tem propiciado o desvirtuamento do propósito protetivo da criança ou adolescente, submetendo os abusadores. Que é uma coisa um pouco complicada, né? Teve um grupo de mãe que surgiu em 2017 dizendo justamente que o inciso 6º do artigo 2º, artigo 6º, inciso 6º, aliás, que fala que falsas denúncias podem ser tidas como alienação parental, dizendo, olha, eu agora não posso denunciar um abuso verdadeiro porque vão dizer que eu sou alienadora. Então, tem esse lado também que é muito delicado. E uma coisa que a gente vê demais assim, no dia a dia, né? Leis que foram concebidas com um propósito extremamente salutar, desvirtuadas pelos próprios interessados. Exemplo 1, Lei Maria da Penha. Então, tem não só denúncia de falso abuso contra a criança, mas mães que inventam que foram agredidas pelos pais para conseguir uma ordem de afastamento que, de alguma forma, dificulte o contato com a criança quando está consigo, ou dificulte a convivência, porque aí o pai não pode buscar a criança, aí tem que conseguir um outro parente, um terceiro, porque se ele for buscar a criança, ele vai preso. Então, isso tem acontecido terrivelmente. A própria lei de alienação, tentando dizer que você alienou, porque tudo é alienação, e aí acaba correndo o risco de algumas pessoas banalizarem uma coisa que é tão séria. E agora a moda da vez é Covid. Covid é desculpa para tudo, para não entregar a criança, para não buscar a criança, para dizer que o pai não lavou a mão, a criança não lavou a mão quando veio da casa do pai, então o pai não tem hábitos adequados, então a criança está em risco na casa do pai, então não pode voltar. Covid virou moda, virou desculpa para tudo. Então são formas muito nefastas de banalização de uma lei que é extremamente importante. E fechando a propósito da questão de abuso sexual, eu já vi duas coisas terríveis, que graças a Deus eu não era advogada de nenhum dos casos, mas que eu soube que aconteceram. A própria mãe que esfregou escova de dente na vulva da própria filha de 5 anos para criar uma laceração que gerasse um laudo de corpo de delito positivo dizendo que o pai abusou, botou o dedo, botou a unha, botou o que for. Mãe, que a criança ficou com o pai, criança muito pequenininha, o pai não trocou a fralda direito, não passou o creme de cima para baixo, baixo para cima, botou pouco creme. Criança tá assada, abusou, estava com uma laceração no ânus. Pai lesado, desculpa a palavra, que não trocou a fralda direito, usou lenço umedecido, não passou o creme direito, fez uma assadura. E a mãe começa com essas coisas malucas. Aí o outro lado disso, outro caso, adolescente de 13 anos, que perdeu a virgindade numa festinha, sei lá, com um coleguinha do não sei o quê, achou que a mãe ia matá-la se soubesse que ela perdeu a virgindade e inventou que o padrasto estuprou, para dizer que era por isso que ela não era mais virgem, até se descobrir isso. Esse caso eu soube dele até mais pelos desdobramentos criminais mesmo que ele teve do que pelos desdobramentos de família. Mas olha que coisa terrível, imagina a sensibilidade que o especialista tem que ter para identificar na fala dessa adolescente uma mentira dessa gravidade, que aí não é alienação parental de ninguém. Ela criou isso para se safar e fez e sem medir consequência, né? Então, como a Eva falou, não concluímos, mas acho que temos muito material para reflexão e que venham as próximas lives e os próximos debates. Vai ser um prazer. Mais uma vez, obrigada a todos, obrigada a vocês, palestrantes, apresentadoras, obrigada à presença de todos. Vamos prazer, prazer. Vamos bater palma e agradecer, porque com certeza nos abriu uma série de reflexões, e uma das principais a nossa escuta, que eu acho que é muito importante mesmo, né? E essa ligação do jurídico com a psicologia. Obrigada, muito obrigada. Muito bom. Obrigada, gente. Tchau, tchau.